Então, gente, hoje o café em Lucas do Rio Verde, café com Leni em casa 8. Estou mostrando para vocês o nosso café de hoje, e eu digo nosso porque em Lucas do Rio Verde mora meu marido, e nós vamos tomar café juntos hoje. Este será o nosso café de hoje, e é uma bênção sempre que a gente pode compartilhar esses momentos com a família. Eu queria mostrá-lo, mas ele não quer aparecer no vídeo. Então nós vamos tomar nosso café juntos e daqui a pouco nós vamos conversar sobre o meu livro Sabores. E olha que coincidência, Sabores, tomando café a dois, esse é o nosso café de hoje, e para nós conversarmos sobre meu livro Sabores, Café com Leni em Casa 8. Até daqui a pouco. Olá, bom dia novamente então. Tomamos café, meu esposo e eu, em Lucas do Rio Verde. Então vocês, talvez quem está entrando agora nesse vídeo e deve ter assistido outros vídeos e outras lives minhas, que eu gravo e que eu faço isso desde Sinop, é porque eu moro em Sinop, trabalho na área da educação em Sinop, mas o meu marido tem negócios e nós temos a nossa casa em Lucas do Rio Verde. Nós estamos no ano de 2020, hoje é domingo, mês de julho, e nós estamos vivendo uma situação de pandemia, desde, na verdade, em meados de março. E novamente, por determinação, por um decreto municipal, com orientação de decretos estaduais, a Prefeitura de Sinop suspendeu novamente as aulas presenciais. Então nós estamos trabalhando de casa, trabalhando com os nossos alunos de maneira remota. Então sempre que eu tenho oportunidade, eu estou em minha casa em Lucas do Rio Verde com a minha família, com o meu esposo. Então hoje de manhã, vocês viram, nós tomamos café juntos e ele não quis aparecer, não gosta de aparecer em vídeo. Como eu inicialmente não tinha esse time, não gostava disso, mas eu preciso estar com vocês, e na situação de pandemia é o que nós temos de instrumentos e de situação que é legal, que é bacana para a gente continuar em contato com vocês. Como eu falei em outras oportunidades, em outros vídeos, eu iniciei esse trabalho de café com Leni ainda ano passado, e nós estávamos, acredito que na edição 8, se eu não me engano, nos reunindo em cafés na região, em Sinop, em Lucas, em Nova Mutum, em Vera, e nós sentávamos em um café, tomávamos café num grupo de pessoas e falávamos sobre leitura, literatura e os meus livros. Nessa situação de fica em casa, de pandemia, eu estou fazendo meus cafés com Leni em casa e apresento para vocês em cada café um dos meus livros. E para o próximo, a partir do Café com Leni em Casa 9, eu espero que muito brevemente a gente retome os cafés presenciais, mas eu acredito que ainda vai demorar alguns meses. Então eu vou continuar fazendo meu Café com Leni em Casa. Mas eu já estou pensando em algumas mudanças, em algumas propostas de mudança nesse mesmo Café com Leni em Casa, e que vocês saberão e quizás serão convidados também para este Café com Leni em Casa comigo, ok? Hoje nós vamos falar especificamente do meu quarto livro publicado, que é este livro aqui, livro Sabores, e que, como eu falei no Café com Leni em Casa 7, sobre o livro Amor Meu Sol, eu comentei que eu tinha, esse foi o último livro meu lançado no Rio Grande do Sul. Foram quatro livros lançados no Rio Grande do Sul: Metamorfose, Mosaico, Amor Meu Sol e Sabores. Aliás, 5, porque tem um e-book. Eu sempre esqueço desse e-book, que à época não era tão assim em voga, a questão da internet, mas já havia. Eu tenho um livro lançado nesse período no Rio Grande do Sul em e-book, que Sentidos, está lá no site da Yara Nazaré.
mas eu posso fazer um café e falar desse meu livro, desse meu e-book. Ok. Então esse aqui o último livro lançado no Rio Grande do Sul. Os próximos, a partir do próximo, são todos livros lançados em Mato Grosso. E quando eu publicava meus livros de poemas, eu comecei a construir um perfil, uma identidade minha e alguns detalhes que identificassem meus livros. Um dos detalhes que eu já comentei com vocês é, por exemplo, a capa num lilás, num tom de lilás, e também as páginas internas num tom de lilás e a letra num tom de lilás. Ó, todo o texto ele não é em preto, ele tem um tom de lilás. Tá? Esse é uma das características, o título também em alto relevo. E quando eu fiz o lançamento desses livros, também é um detalhe que eu fazia. Por exemplo, no dia do lançamento desses livros, eu usava a roupa, ou uma das peças da minha roupa tinha a cor da capa do livro. E pensando nisso, lembrando disso hoje, eu tenho uma camisa azul, mas eu coloquei essa peça em tom de lilás aqui comigo, e que para fazer referência ao tom lilás do livro, e que eu quero falar essas peças aqui que me identificam. As pessoas já começam a me identificar porque eu gosto de encharpes, de lenços, enfim. E essa peça aqui, ela é muito linda, ela é exclusiva, ela é única, ninguém consegue uma outra peça igual a essa, e que eu uso como encharpe, eu uso só jocado, eu posso usar até como blusa, como camisa. Se eu usar casaco no sul, eu usava muito assim, eu tinha um costume de fazer isso. Você faz isso e põe um casaco, você já está inclusive vestida com um diferencial que você não encontra nas lojas. Por que ela é exclusiva? É bem interessante essa peça porque ela foi produzida por uma parente nossa, parente minha, obviamente a partir do meu casamento com meu esposo, Altamir Zilioto, é a Marileia Santana Zilioto, lá de Ribeirão Preto. Beijo para você, Marileia, saudades, venha nos visitar, venha conhecer Mato Grosso, e assim que eu tiver a oportunidade eu retorno lá para visitar vocês. E dizer de que a Marileia faz esse trabalho aqui com essas peças, que ela que produz, e são usados para várias funções. Eu, por exemplo, ela me presenteou numa viagem que eu estive hospedada na casa dela. Ela me presenteou com essa peça que eu escolhi, ela me pediu para escolher, e eu gosto muito de usar. Eu uso ela como encharpe, eu uso ela só como uma peça jogada, e olha que fica bem legal. Outra peça que é exclusividade dela também, que ela produziu, é essa aqui, é linda, ó, também é exclusiva. As pessoas aqui de Sinop, de Luca, já me viram usando essa peça. Então, para fazer referência a essa arte, essa habilidade da minha querida amiga, parente Marileia Zilioto, lá de Ribeirão Preto. Então vamos agora a este meu livro Sabores, quais as outras informações e características que tem nesse livro aqui, Sabores. Eu vou começar falando com vocês sobre o ilustrador. Hoje ilustrador, porque a minha ilustradora, eu digo assim, é uma ilustradora oficial porque ela iniciou, nós iniciamos praticamente que uma parceria, eu escrevo, ela ilustra desde o primeiro livro, e eu gosto muito das ilustrações da Adriana Maria Kovcevics, lá da minha cidade do Rio Grande do Sul, Serafina Correia. Beijo para você, Adriana. Ela está num compromisso agora ilustrando um livro lindo, maravilhoso, completo, com imagens lindas, e o texto é lindo. E assim que a Adriana terminar de ilustrar, ele vai para o forno e teremos mais uma obra muito linda na minha trajetória de escritora na literatura, um livro maravilhoso que a Adriana está ilustrando. Mas este aqui, Sabores, quem ilustrou foi um menino, um ilustrador, hoje é um homem, à época ele era um menino. Este livro foi publicado em 2008. Então, lancei Metamorfose em 2001, Mosaico de Palavras em 2004, Amor Meu Sol em 2006,
e este aqui em 2008. Como eu falei, quando eu me lancei na proposta de ser escritora, eu me coloquei esse projeto de no mínimo lançar um livro a cada 2 anos. E eu consegui manter a partir do mosaico de palavras, a cada 2 anos publicar um livro, e depois, quando eu vim morar em Mato Grosso, passou a ser praticamente um livro por ano, e hoje eu estou, graças a Deus, com mais de um livro por ano. Tem anos que eu publiquei mais de um livro. Então, este aqui, o ilustrador, eu vou falar um pouco sobre esse menino aqui, que é o Henrique Godinho Lopes Costa. Na capa ele fez tulipa, 2 tulipas, que remete à beleza, à sofisticação dessa flor, que não é o comum, que não é o trivial, digamos. Uma rosa, geralmente ela é relacionada à mulher, eu enquanto mulher, escritora, enfim, poderia ser rosa. Mas quem me conhece e todos os que falam de mim ou que se referem a mim, a Lene é tipo meio que fora do quadrado. Então, uma flor que não seja rosa, que ele achou que identificasse o meu perfil ou representasse mulher e representa uma coisa assim meio sofisticada e beleza, foi a tulipa. Por isso que ele fez 2 tulipas na capa, e que na contracapa elas se repetem bem pequenininha, menorzinhas embaixo. Mas pelo título, como também um perfil, um detalhe dos meus livros, eu ter uma imagem em todas as páginas como marca d'água. Isso eu já falei para vocês nos outros cafés, e esse também eu não queria que fosse diferente. Então, tomando o título Sabores, esse menino, o Henrique, ele fez uma imagem que está em todas as páginas. Não sei se vocês vão conseguir ver, embaixo assim, ó, aqui em toda a borda, embaixo em todas as páginas, ele tem um tipo de marca d'água que é uma mesa, ó, uma taça de vinho, pão, café, tem um cacho de uva. Então é uma mesa com comida, com queijo, com uma xícara de café, com uma taça de vinho, enfim, sabores, que nos remete a sabores, que é a comida, é o nosso paladar. E é bem interessante que esse menino, ele é de São Paulo capital. E como que eu o conheci? Eu conheci o Henrique porque no ano de 2006 eu criei 2 polos de ensino à distância no Rio Grande do Sul meus. E como eu falei em outras oportunidades, em outros vídeos, eu não me recordo, acho que era um curso que eu dei, e que eu explico, que eu falo da minha formação, das minhas escolhas, da minha profissionalização, e que eu sou uma pessoa assim, que o que eu faço eu gosto de fazer bem feito, ou no mínimo com a maior competência que me é possível, e eu busco melhorar nisso. Então quando eu abri meus polos, eu procurei participar de todos os congressos nacionais que havia sobre ensino à distância. Eu viajei o Brasil todo participando praticamente de todos os congressos da ABED, que é a Associação Brasileira de Ensino à Distância. E nesses congressos a gente encontrava, obviamente, quem também trabalhava com ensino à distância, quem também tivesse polo de ensino à distância. E num congresso que ocorreu em Curitiba, no jantar, na mesa, conversando com as pessoas que estavam, houve uma oportunidade de eu conversar com um diretor proprietário de uma escola importante, uma escola referência hoje em São Paulo, o Colégio Santa Isabel, e o seu diretor proprietário, o professor Luiz Caetano, e ele me falou da escola, que a escola Santa Isabel em São Paulo, ela tem algumas características interessantes e que me chamaram a atenção. Eles têm, na área do prédio da educação infantil, eles têm um pomar com praticamente em torno de 20 fruteiras, árvores frutíferas, e eles têm um criadouro de animais que eles são levados para esse criadouro pelo IBAMA, que o IBAMA apreende por maus tratos, por tráfico, por maus tratos, enfim, são animais que eles têm algum problema, alguma deficiência ou perderam o bico, enfim, eles precisam de cuidados para prolongar a vida
desses animais maltratados e apreendidos pelo IBAMA. Então eles têm a autorização do IBAMA e eles cuidam desses animais e procuram prolongar a vida desses animais, junto com essa área verde, que junto a outras árvores dessa área verde tem a especificação das frutíferas. O que é que essa escola trabalha? Isso é pela causa em si, num primeiro momento, mas tendo isso no ambiente escolar, há uma proposta pedagógica dessa escola de fazer com que os professores, na medida do possível, que se envolva as aulas de biologia, de zoologia, de botânica e tudo que se envolve nesse sentido, desde os pequenininhos até o ensino médio, eles são envolvidos em alguma atividade pedagógica com esse criadouro, com essa área verde. E eu achei isso fantástico, porque imagina, eu sou bióloga, formada em biologia, isso me interessa de como isso acontece, como isso se faz numa escola. E o professor Luiz, à época, ele disse que ele abre esse espaço da escola para visitação de outras escolas, e quem apresenta esse espaço e que são preparados e têm um conhecimento de todo da importância que tem de vida, da biologia, da botânica, da zoologia, e essa importância de acolhimento e de cuidado com esses animais com alguma deficiência, né? São os alunos do colégio. Então se prepara uma turma do colégio para receber alunos de outras escolas e apresentar esse espaço para outros alunos. Então essa interação de crianças, de jovens, de adolescentes entre eles, conversando entre eles, se apresentando um conteúdo, na verdade, de biologia, de zoologia, de botânica entre eles, além da questão ética e moral e de cuidado e de amor, enfim, que nós seres humanos temos, e que eu entendi nessa atividade como uma escola que trabalha conhecimento e formação humana, ou seja, é tudo que aquilo nas teorias da educação a gente diz, é a formação integral, não que seja só isso que a escola faz, tem outras atividades que a escola faz e que remete à questão da formação humana, mas esta é uma. Isso me chamou a atenção pela causa em si e também por ser bióloga. E a época, eu lembro, era o ano de 2007 que nós fizemos esse congresso em Curitiba. Eu disse, a primeira oportunidade que eu tiver para viajar para São Paulo, se você não se importar, eu gostaria de conhecer. Ele me deixou endereço, deixou contato e ficou nesse compromisso de eu conhecer esse projeto do Colégio Santa Isabel. O congresso de ensino à distância do ano de 2008 foi em Santos. Então, quando eu viajei para Santos para participar desse congresso, eu agendei, liguei, marquei e estive nessa escola conhecendo esse criador, conhecendo esse espaço. E nessa escola, obviamente, eu fui muito bem recebida, fui acolhida. E qual minha surpresa quando eu cheguei, quem cuida, hoje ela monitora, ela tem mais ajudantes, mas na época, na verdade, ela estava à frente do criadouro, é a tia Cida. Beijo, tia Cida. Ela é tia do professor Luiz Caetano, ela é irmã do pai do professor Luiz, e ela que estava à frente dos cuidados com esse criadouro dos animais. E a tia Cida também é uma pessoa que ela teve meningite quando ela passou pela doença da meningite quando era criança. Ela perdeu um pulmão por causa disso e ela ficou com limitações motoras num braço e numa perna. Então ela tem essa limitação física do braço e da perna, ela só tem um pulmão e ela cuida do criador de animais que chegam com alguma deficiência. Então, na apresentação desse trabalho todo, tem a tia Cida, que acompanha os alunos também, tem a questão das crianças cadeirantes, crianças com alguma deficiência que vão visitar esse espaço e que se identificam com tudo isso, com a acolhida, com a tia Cida, com esses animais. Então, eu achei um trabalho fantástico. Parabéns, Colégio Santa Isabel, parabéns por terem esse, que também é o meu conceito de educação, da excelência acadêmica com a formação humana, porque nós podemos ter o melhor químico do mundo, mas se esse químico ele vai produzir uma bomba para destruir o mundo, ou se ele vai descobrir
o remédio para curar uma doença depende da formação humana que nós pais e a escola damos para esse químico. Então, essa escola que tem também na base essa formação humana, eu gostei, me identifiquei. Como eu falei, nesse dia eu fui muito bem acolhida, além de conhecer o espaço que era do meu interesse. Eu comentei que eu estava lançando meu próximo livro, organizando os poemas, e que eu expliquei, até eu doei alguns livros para a biblioteca da escola e eu mostrei esse meu perfil de fazer uma imagem com marca d'água, de fazer as páginas coloridas combinando com a capa, enfim. E o professor Luiz disse, eu tenho um professor de artes aqui, que é o Manuel Costa, era na época professor de artes, e o filho dele, o Henrique Godinho, era aluno de Santa Isabel à época. Ele disse, esse menino, ele desenha muito bem, você não quer dar essa oportunidade para ilustrar um livro seu? Eu disse, tranquilo. Então foi no Colégio Santa Isabel que eu encontrei o Henrique Godinho Costa, filho do professor de artes do colégio, Manuel Costa. E os dois hoje, tanto Henrique quanto o pai Manuel, eles são das artes, eles trabalham com teatro, eles são cenógrafos, os dois trabalham juntos hoje na área das artes. Isso é muito bacana, interessante. E o mais interessante é que eu, conversando com o professor Luiz, essa semana eu fiz contato com ele por WhatsApp, a respeito do Henrique, de como ele está, e foi ele que me passou que hoje ele trabalha com o pai na área das artes. E uma informação que eu achei inusitada, que eu trago aqui para vocês, que eu acho que isso se torna o contexto deste livro, esse contexto todo que eu estou colocando, no meu entendimento, ele é conteúdo do livro, porque não são só os poemas que estão aqui. Essa tulipa quem desenhou, quem é o menino que desenhou isso, quem é o Henrique, onde ele está hoje, o que é essa mesa posta aqui em todas as páginas. Então eu procurei saber onde está o Henrique, como ele está, e eu tive a informação de que ele trabalha como pai na área das artes. Mas a informação que me chamou a atenção e que eu trago como conteúdo, e é assim, não sei como que eu posso dizer, tem algo a ver, alguma coisa em sintonia. O Henrique, ele tem uma irmã, que a irmã dele é de nome Denise, conhecida como Denise Godinho. Ela também é escritora. E o que é que ela escreve? A literatura da Denise, ela pega receitas e transforma em livros. Então, tem títulos diversos, mas vamos analisar o que é que a Denise faz como escritora, pegar receitas e transformar em livros. Sabores. Então, a Denise, ela é uma escritora de sabores. E é muito interessante porque o irmão dela, o Henrique, foi o que ilustrou o meu livro, Sabores. Ou seja, o contexto da literatura é o que dá vida. Eu entendo assim. E eu gostei, fiquei até emocionada quando o professor Luiz falou que o Henrique tem uma irmã, Denise, que hoje também é escritora e que tem esse tipo de literatura. Achei bacana. E outra coisa interessante que eu quero fazer referência sobre esse livro, foi em 2008 que ele foi lançado, foi em 2008 que eu conheci o Colégio Santa Isabel, em São Paulo, que eu busquei conhecer essa realidade do criador, da área verde dentro da escola, do relacionar o trabalho pedagógico com esse contexto do meio ambiente, e eu como bióloga foi o que me chamou a atenção. Isso foi em 2008. Em 2018, eu participei da Bienal de São Paulo, e quando eu decidi participar da Bienal, praticamente nos dias que eu estava me preparando para ir para a Bienal, eu liguei para o professor Luiz e eu disse, eu estou participando da Bienal de São Paulo, gostaria de visitar novamente o criador, de conversar com a tia Cida, de fazer uma visita para o colégio de vocês, até para dar um abraço em todo o povo lá do colégio que eu conheço e que eu gosto muito desse povo todo ali do Colégio Santa Isabel em São Paulo. Então, quando eu cheguei, eu disse, tudo bem, não tem problema, a gente recebe você, e se você não se importar,
como escritora, né, dando autógrafo e lançando um livro na Bienal de São Paulo, você poderia ser a nossa autora presente e falar com nossos alunos sem problema, é só reuni-los em alguma sala que eu converso com eles como escritora, e foi isso que a escola encaminhou em 2018, ou seja, 10 anos depois. Eu estive no Santa Isabel novamente falando para os alunos do Santa Isabel como escritora. E quando eu chego para falar com esses alunos, eu fui agraciada e surpreendida com eles estavam inaugurando naquele dia uma sala de leitura, onde os alunos podem circular, retirar livros, sentar e leitura, enfim, uma sala de leitura, e deram o nome para essa sala de leitura de Sala de Leitura Escritora Lene Chiarello Ziliotto. Então, na época, eu fiquei até emocionada e muito agradecida até hoje. Eu sou muito grata para esse povo do Colégio Santa Isabel, essas pessoas queridas, a partir do sócio proprietário Luiz Caetano, da sua família toda, dos filhos do Vinícius, do Leonardo. Beijo para vocês, queridos, que eu me identifico muito com o perfil de trabalho de vocês. E com esse mimo que eles me deram, que hoje tem uma sala de leitura com o meu nome numa escola em São Paulo. Então tudo isso está relacionado a este meu livro Sabores. Tem bastante aqui, tem muita vida nisso tudo, na construção desta obra do Colégio Santa Isabel em São Paulo. A tia Cida agora, dia 19 de julho agora, ela fará 72 anos, ela é muito querida. E cada vez que eu vou a São Paulo e que eu posso ir no Santa Isabel, eu vou lá dar um abraço para essas pessoas, para os meninos, para o Vinícius, que agora já não é mais menino, né, já está até casado, e o Leonardo, enfim, e a tia Cida. Então isso é um pouco do conteúdo, do contexto do meu livro Sabores. Seguindo agora para falar do meu livro Sabores, como os outros, desde o primeiro, quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu tinha uma revisora, que é uma professora da PUC de Porto Alegre, a professora Lisete Abraão, e que eu já comentei, eu acredito, em outros cafés, que ela teve um câncer e ela faleceu. Então chegou um momento em que eu perdi a minha revisora, porque a Lisete, ela não era só a revisora, nossa, ela foi minha, digamos assim, uma professora, inclusive na literatura, porque ela orientava muito também a minha produção, ela dava opinião, ela me conduziu, de certa forma, para a construção de uma leitura mais bem posicionada a partir do primeiro, que assim, eu juntei, peguei lá das gavetas e publiquei do jeito que estava, até para observar minha evolução. Mas a professora Lisete, ela foi uma pessoa muito importante na minha vida. E à época era ela que escrevia, me apresentava nos livros, eu escrevia assim minimamente o meu currículo, ela dizia quem eu era e fazia o prefácio, né? Enfim, fazia tudo. Eu vou ler para vocês o que é que a Lisete escreveu neste livro Sabores. Eu vou colocar os óculos porque eu preciso dos óculos para ler. Começa aqui na orelha da capa, é um livro com orelha, na orelha da capa tem a minha foto, e a Lisete me apresentou dizendo assim: Lene Chiarello Ziliotto nasceu e vive na cidade de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Sua vocação profissional levou-a a ser hoje, além de professora especialista em supervisão escolar, em educação à distância e em educação ambiental, uma ativista cultural, lutando pela ideia de uma educação voltada para o ser cidadão em um ambiente que o faça cidadão. Somando-se a isso, ela ainda nasceu poeta. Sua produção literária o prova, com o lançamento de seus livros de poemas, Metamorfose, em português e em italiano, Metamorfosi, em 2001, Mosaico de Palavras, em 2004, Amor Meu Sol, em 2006, e a participação em várias coletâneas e antologias poéticas e em e-books. Isso ela escreveu para me apresentar. E aí, na outra orelha, na orelha da contracapa, que segue aqui que está aqui do professor Luiz Caetano. Quem fez esse comentário foi o professor Luiz Caetano, e a Lisete escreveu o que está aqui na orelha. O que a Lisete escreveu? A palavra entusiasmo vem do grego e significa ser um deus dentro de si. Os gregos eram politeístas. Antigamente, pessoa entusiasmada era aquela que possuía
Perdão. Antigamente, pessoa entusiasmada era aquela possuída por um desses deuses e por isso tinha o dom de modificar a natureza e de fazer tudo o mais acontecer. Segundo eles, só pessoas entusiasmadas eram capazes de vencer os desafios do cotidiano. Era preciso, portanto, entusiasmar-se. A pessoa entusiasmada acredita em si mesma, na sua capacidade e se transformar a realidade e fazer as coisas darem certo. Elaine é uma dessas pessoas. Seu entusiasmo contagiante permite-lhe a quem a rodeia uma nova visão do cotidiano. Ela não é grega nem politeísta, mas tem um desses deuses dentro de si, a poesia. Eu achei lindo esse texto da Lisette, que para falar de mim falando isso, na verdade é um poema. Ela escreveu um poema para falar da Elaine escritora. E o professor Luiz, obviamente lá do colégio, eu pedi para ele ler os poemas que seriam publicados, estava em produção esse livro, enquanto o aluno dele estava ilustrando. Eu disse, faça um comentário seu a respeito do livro Sabores, desses poemas, e o que o professor Luiz escreveu foi: pitadas doces e amargas dão um toque especial às páginas que nos são servidas em forma de poemas. Ler Sabores é degustar poemas rasgados com paixão, emoção, sensação e principalmente amor. É estimular o prazer do pensar diferente e valorizar o verdadeiro sentido do amor. Delicie-se com sabores. Então, delicie-se com sabores é um finalizar esses textos muito interessante e inusitado. Por quê? Porque também este livro Sabores, como os outros que eu falei até aqui, é uma edição esgotada. Não há mais livros desses para serem vendidos porque a edição esgotou. Todas as minhas edições, elas são uma tiragem de 500 exemplares e eles não foram para as próximas edições porque, pelo meu tempo, na verdade, não é porque eu não poderia ter feito a segunda, terceira, quarta, quinta edição, poderia até ter me dedicado a isso, mas o meu tempo ocupado com a minha profissão na área da educação é um critério que me ocupa. Obviamente, eu tinha minha família também para cuidar, e eu comecei a ter a produção de novos livros num ritmo maior. Então, a dedicação a novas obras, ela foi maior do que eu me remeter a fazer novas publicações desses livros. Agora, em 2020, eu estou nesse projeto que eu iniciei ele ainda em 2019, estou começando a efetivá-lo agora em 2020, que é fazer sim novas edições desses livros que têm suas edições esgotadas, mas não necessariamente assim, eu vou só fazer nova edição desse livro. Alguns pode ser. Não sei como ele será, mas eu estou me dedicando a republicar, no mínimo, esses poemas, os poemas que estão aqui, a imagem também que está aqui, essa ilustração do Henrique também, tudo isso será levado para esses novos trabalhos, não necessariamente como um livro único. Por exemplo, Metamorfose, que é o primeiro livro lançado. Carolina Fechou uma Porta, que é o primeiro livro lançado em Mato Grosso. E Carolina Conectada, que é o segundo livro lançado em Mato Grosso. Esses 3 livros, eles estarão no meu próximo projeto, que será lançado agora em setembro, agosto, setembro. Eu juntei o conteúdo desses 3 livros e eu estou lançando Carolinas. Então, com o título Carolinas, neste livro Carolinas, e que eu já deixo aqui o convite para vocês fazerem as suas encomendas. Deixem aqui nos comentários do vídeo os contatos de vocês ou me procurem ali nas redes sociais Lene Zilhoto Oficial no Instagram e me mandem seus contatos e deixem reservado o seu exemplar, que ele está lindo, o Carolinas, ele ficou lindo. E ele junta todos os poemas do Metamorfose, mais todo o conteúdo do Carolina Conectada e mais todo o conteúdo do Carolinas Fechou uma Porta. Então esse é o meu próximo trabalho, que vai ser lançado agora junto com outros, são 2 livros que vão sair esse ano, estão na editora já, e eu acredito que para o mês de agosto, setembro, por aí, os 2 estejam já prontos para vocês
terem esses livros na biblioteca de vocês, ok? Agora, voltando ao meu livro Sabores, então ele está no projeto de ser republicadas essas poesias. Eu não sei se só ele sozinho ou junto com outros que também já estejam esgotados, mas enfim, eles serão republicados esses poemas. Eu quero, para finalizar, para falar desse livro, como ele foi concebido, assim como eu expliquei para vocês o Amor Meu Sol, ele foi pensando no público jovem. Como eu atingi o público jovem, e eu falei para vocês lá no Café 8, de que eu juntei todos os poemas que se remetessem a jovens, e alguns eu produzi pensando nos jovens, e dei para 15 jovens de Serafina Correia escolherem. O que eles escolheram saiu no livro. Então saíram livros com poemas escritos por mim, mas escolhidos por jovens. Este aqui, Os Sabores, ele foi concebido da seguinte forma. À época, além de eu estar implementando meus negócios particulares, que é os polos de ensino à distância, fui, porque hoje estou aposentada, na área da educação na rede pública estadual do Rio Grande do Sul. Então eu era profissional da educação na rede pública estadual do Rio Grande do Sul. E a essa época eu era diretora de uma escola em que eu busquei, implementei e consegui criar nessa escola a EJA no turno da noite, porque eu recebi muitos pedidos de muitas pessoas que queriam voltar a estudar, que não tiveram oportunidade de terminar os seus estudos na idade certa, já estavam casados, enfim, mas gostariam de voltar aos estudos. Então eu busquei, junto à Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, a criação do curso de EJA no turno da noite, e assim foi um sucesso, e enfim, muitas pessoas tiveram a oportunidade de terminar seus estudos. É por esse projeto que a gente implementou na escola em que eu era diretora. E nas reuniões que a gente fazia com os professores, nas reuniões pedagógicas, nas reuniões de formação, entre as dores que a educação tem, e que não precisa eu ficar fazendo referência, porque não é novidade para ninguém as dores da educação, que não são poucas e não são pequenas, mas entre elas, na EJA, eu encontrei a dor de que os professores falavam assim, especialmente quando era no nível de alfabetização. Eu vou alfabetizar um adulto que realmente ele não sabe ler e escrever tanto quanto uma criança hoje que entra na escola. E para essa alfabetização nós precisamos de textos curtos, simples, que tenham um sentido, digamos assim, numa frase, aqueles livrinhos, por exemplo, se vocês pegarem uma literatura para a alfabetização, são livros que têm uma frase por páginas e mais imagens, mas ele tem um sentido, ele tem um enredo num texto curto, que é para o início do processo escolar. E os professores da EJA estavam fazendo esse processo de alfabetização, só que não com crianças, são pessoas adultas. E os temas dos livros infantis já diz, é um livro infantil. Então fala daquele tema infantil, da borboletinha, do nininho, tudo no ninho. E o adulto, ele já passou dessa fase. Então eles disseram assim, caramba, poderia ter livros com textos pequenos, curtos, mas com sentido de adulto. E aquilo ligou uma luzinha em mim. Eu disse, eu vou produzir poemas pequenos. Poemas, que esse livro de poemas pequenos possam ser usados como uma literatura, como uma referência bibliográfica, como um livro que vá para uma sala de aula de alfabetização de adultos, né? Então eu comecei a produzir, alguns não saíram tão curtos, mas a maioria desses poemas que estão aqui nesse livro são poemas curtos e que podem ser usados para alfabetização de adultos, e eu procurei fazê-los tipo assim, olha, eles têm uma distribuição diferente, não é aquele formato corrido de poema, enfim. E eu quero ler para vocês alguns, vou mostrar para vocês o tamanho e ler alguns para ver se vocês se identificam ou e depois comentem aqui embaixo. Eu atingi o meu objetivo. Esses poemas, eles podem ser trabalhados no curso da EJA de início do processo ou mesmo depois nos outros níveis, mas que sejam textos que possam ser trabalhados no fazer escolar do adulto, não na idade regular que a gente diz.
Então, esse poema aqui, deixa eu colocar os óculos, que eu preciso dos óculos para ler. Esse poema aqui, ele diz assim, título, Fazer. Fazer. Vamos passear de mãos dadas, no centro, no calçadão, de carro, no mar, ao luar. Vamos prevenir o amanhã, a doença, a descrença, a destruição, a contestação. O que é legal? Uma vida regrada, dedicada, ocupada, corrida, saboreada e amada. Outro poema, esses dois podem ver, são dois poemas pequenininhos, tá? O segundo aqui nem título tem. Esse aqui, o título dele é Fruto. Nasceu uma estrela, a maior, a mais bela. O céu ficou pronto, completo. É festa. Teu nome, um sobrenome, o meu amor. De quem eu estou falando? E com o título Fruto, na cultura ainda hoje é, naquela época era mais ainda, qual é o sobrenome que a gente dá aos nossos filhos, enfim. Há todo um contexto que pode ser trabalhado nesse pequeno texto. E esse segundo aqui, nem título ele tem, só diz assim: a lua, vadia, espia, movimento com tempo, um capricho, somos energia. E é bem para adulto, eu penso. Eu reservei aqui para ler para vocês também esses 3 poemas aqui. Bom, podem ver, bem pequenininho. Pode ser usado para alfabetização de adultos. Também sem títulos, os dois. Pequenas frases. Meu amor, sorriso, zeloso, cabeça, o melhor, meu herói, você. Esse aqui, pequenininho aqui, São 3 frases. Um poetrix, um haikai, não sei. Visto vermelho, sinto o sabor da vida, sou feliz. Procure saber o que é haikai e o que o brasileiro fez com haikai. Transformou ele em poetrix. Eu tentei escrever um poetrix aqui para os nossos alunos de EJA. Foram os desafios dessa época. E eu quero finalizar, separei aqui para ler para vocês, este poema aqui também é um poetrix, três versos. Gosto quando você se faz existir para mim. Só isso. Vamos trabalhar esse pequeno texto na alfabetização de EJA? Propõe para que o seu aluno escreva esse recado num cartão, que ele faça um desenho do que ele está sentindo e dê para uma pessoa que ele gosta. Ele vai se esforçar em escrever, em aprender que palavras são essas, que sentido tem essas palavras, o que significam essas palavras, e é uma frase. E dentro dessas palavras, dessas frases, você constrói a alfabetização deles. Então foi assim que eu consegui esse livro, Poemas Pequenos, na proposta de ser usado para a alfabetização de adultos, mas que não necessariamente tem que ser usado para isso. Esses poeminhas aqui pequenos, eles são lindos, né? Até para a gente ler como poesia, não só como usar em termos pedagógicos. Enfim, esse é o meu livro Sabores, esse é o nosso Café com Leni em Casa 8, e eu quero propor para vocês que vocês deixem seus comentários aqui nesse vídeo e nos deem ideias, porque a minha proposta é, nos próximos Café com Leni em Casa, que eu acredito que eles se estenderão ainda por algum tempo, estamos no mês de julho no Brasil, penso que abrir novamente a sociedade assim, para os grandes encontros e para nós fazermos reuniões presenciais não será tão breve assim, vai se estender ainda um pouco essa questão do limitar as aglomerações,
Então, durante esse período, eu vou continuar gravando meus cafés com Leni em casa. Mas eu estou me sentindo sozinha aqui, tipo assim, tem você ali do outro lado e eu aqui só falando. Eu quero propor uma alteração, uma modificação, alguma coisa em que haja uma participação de vocês, mesmo nesse café com Leni em casa. Eu estou tendo a ideia de fazer esse café com Leni em casa em forma de live, convidar alguém, por exemplo, no meu próximo café com Leni em casa 9, poderemos fazer durante 30 minutos, eu aqui e as pessoas convidadas do outro lado, e fazer um bate-papo e eu convidar e ver onde estão e o que estão fazendo e o que podem falar hoje desse meu livro Sabores. Por exemplo, convidar o professor Luiz, o Henrique, ilustrador, essa escritora, irmã dele, a Denise, para a gente fazer um bate-papo ali de literatura do meus sabores, dos sabores dela, e também dessa forma pode ser feito um café com Leni em casa. É uma ideia que eu estou pensando para não ficar só nesse sentido assim, eu aqui falando e vocês ali ouvindo. Não sei se já no 9 eu vou conseguir fazer essas alterações, mas é uma ideia que eu estou tendo e espero os comentários de vocês a respeito dessa ideia e nos ajudem a efetivar os 3 objetivos que eu tenho com os meus cafés com Leni quando eu os concebi em julho de 2018, está fazendo 1 ano. Então esse café com Leni em casa 8 está comemorando 1 ano deste evento Café com Leni, que inicialmente era presencial, iniciou em julho de 2019, estamos em julho de 2020, estamos de aniversário, 1 ano. Quem quiser fazer um bolinho ali, uma velhinha, e grava e me manda. Eu aceito esse mimo do bolo de aniversário de 1 ano do Café com Leni. E nós podemos fazer isto de outra forma, com lives, convidando pessoas e melhorando isso, tendo vocês mais presentes. Então, como eu falei, nós iniciamos ano passado e esse ano eu estou pensando em reformular e fazer ele um pouco mais vivo, um pouco mais ativo, ok? Beijos e até o Café com Leni em casa 9, com as dicas de vocês também para essas melhorias nesse sentido desse programa.